Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e, é claro, do sindicato. Até porque a internet não tem fronteiras. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Nosso entrevistado de hoje é o professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho, ele que é professor de filosofia na rede estadual de ensino aqui no estado de São Paulo, habilitado em sociologia, história, geografia e, resumindo, em ciências humanas, né? Que não se usa mais falar de geografia, de história, de sociologia, e sim de ciências humanas. E vamos conversar com o professor José Ricardo Stacchiarini sobre a filosofia. O que é a filosofia? A filosofia contemporânea. O que é a filó? O que é a filosofia? Professor José Ricardo, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. Como vai? Tudo bem, professor? Que alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio CT. Obrigado. Professor, eu me lembro que em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem uma faculdade lá que tem um bar muito famoso na cantina dessa faculdade, que é o Bar da Filó. E eu, muito curioso, queria saber que bar, que cantina famosa é essa, a Cantina da Filó. E aí eu fiquei sabendo que era a Cantina da Filosofia, que os alunos todos da filosofia se reuniam nessa cantina para discutir a vida das pessoas, a vida em si. O que é a filosofia, professor? A filosofia, no caso, nesse exemplo que você estava citando, era filosofia, ciências e letras. Português, história, geografia, que é ciências humanas, né? Então, o que você está fazendo? Eu faço filosofia, ciências e letras. Então, essa abordagem da filosofia. Agora, a filosofia que a gente pode observar, que é essa disciplina que é aplicada, ela é cristalizada, ela é quase pura. Então, você tem... Ela é formada ali nesses radicais. Filo... O que é filo? Isto. Filo mais sofia. O filo... entra num conceito de fidelidade, de amizade. Olha. É interessante essa palavra. E amor. E Sofia, nome de mulher que tem um sentido prático, sabedoria. Então, soma as duas, fica assim: amigo do saber, amor ao saber. O conhecimento liberta. O filósofo, ele é um indivíduo que ele busca o conhecimento de si mesmo, professor? Busca. Agora, é interessante, até às vezes eu comento lá na Plancef,
é o seguinte: não precisamos, olha que interessante isso, não precisamos do diploma. Sim. Interessante isso. Olha só. Filósofo é todo aquele que consegue buscar o raciocínio dialético. Que interessante. Não precisa de um diploma universitário. Não precisa. Não, no sentido prático. No sentido prático da vida. Vamos filosofar, Vamos filosofar. Por exemplo, não precisa de anel de grau, nem diploma, nem mestrado, doutorado, nada. Você precisa ter, no primeiro momento, um pensamento dialético, onde você faz a conclusão de dois pressupostos e tira o meio. Então, você está filosofando. Então, a arte de filosofar é a arte da análise. Quer dizer, então, é movido pela curiosidade? Pela curiosidade, pela leitura que vai te proporcionando isso, pelo experimento da própria vida, né? O próprio erro que você vai cometendo no decorrer da sua própria trajetória vai preparando você, né? Então, a filosofia ela é intrínseca à condição humana, podemos dizer assim, que ela seria... Ela isso. faz parte. E agora que é interessante essa observação sua, porque na sociedade contemporânea, né, ela foi direcionada de tal forma que o indivíduo, o homem contemporâneo, salve pouquíssimos, consegue fazer essa análise. Lembrando o ouvinte que o homem contemporâneo é o homem de hoje. Não estamos falando do passado. Não, o homem contemporâneo é da Revolução Industrial para cá do século XVIII. Esse homem de hoje. De hoje. Aí como virou o sexo, pode chamar também de sociedade pós-moderna. Há uma pós-modernidade em cima disso. Mas sociedade contemporânea é esta, né? Então foi muito focado. Então a análise, porque você fazendo a análise, Paulo, você saindo desta direcionamento, você fica, a gente pode usar uma palavra aqui que quase não usa mais, equidistante dos fatos. Equidistante. Bonito isso. Isso é de Antoine Saint-Exupéry, filósofo francês, que escreveu um ensaio lindo, chama-se Cidadela. O homem fica equidistante, não se envolva com a política, não se envolva com aquilo, porque você ficando de longe, você fica no estado de observador. Mas daí, no caso, aquele pensador Bertolt Brecht, que fala aqui do analfabeto político, daí não vai trombar com... Vai trombar. Exupéry. Antoine Saint-Exupéry. Exupéry. Vai trombar. Vai dar conflito. Vai dar o conflito, exatamente, porque você, na verdade, tem que participar. Mas o Exupéry, ele já fala que não. Aí neste caso, nesse texto, ele fala que não. Então, o que acontece? Você tem que participar. O participar é uma maneira de você estar presente. Aí entra outros mecanismos, etc. e tal. Mas... Então, nesse caso, professor Zé Ricardo, a filosofia... ela não é um conhecimento, ela é uma atitude natural do homem. Ela é uma atitude natural do homem. Só que, Paulo, você canaliza isto buscando a base, né? A base, você precisa de uma base. Você precisa pegar alguns filósofos clássicos, né? Para você buscar o raciocínio dialético. Mas o mais importante é o fato de pensar. E ela tem como princípio, a filosofia, eu uso muito essa palavra, chama aspiral ascendente. Elevar o espírito no sentido do conhecimento. Maior é o conhecimento, mais livre você é. Maior é o conhecimento, mais desprendido você é. Ou seja, você sai do processo de alienação coletiva. Quanto maior o conhecimento, sim, mais livre é. Mais livre é. Estou longe, né? Então, isso não me preocupa. Então, se você buscar o conhecimento vai te libertando.
Aí você fica desprendido disso. Mas daí, então Cristo foi um filósofo, porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que beleza, Paulo. Que é um filósofo perfeito. Cristo foi um grande filósofo. Cristo não, Jesus, né? O nome Jesus é Jesus, porque Cristo é um ungido. O nome é Jesus. Jesus. Então, Jesus era um filósofo. Um grande filósofo. Perfeito. Perfeito, exatamente. E ele é depois de Platão. Platão é antes dele. Você tem uma base. Mais ou menos 300 anos. Poxa vida. Então, a filosofia, na verdade, o conhecimento liberta. Ao contrário, você fica preso, você está escravo. O homem, enquanto veio para essa biosfera terrestre, tudo estava pronto, ele só foi descobrindo. Então ele tem que ser livre. O pensamento dele tem que ser livre. Para ser livre, tem que conhecer. A filosofia, ela compara as formas... Bom, ela mostra a origem das ideias. Seria a origem das ideias. É como... Caso, Platão e Aristóteles são os dois famosos, né? Famosos, é a ideia. Tudo que o homem fala, que ele emana, é filosofia. Isto. Que coisa interessante. Todo o pensamento, a gente chama de filosofia da vida, né? A filosofia, ela é, dando sequência no pensamento, ela é libertária, porque ela coloca o conhecimento, né? E há uma ausência de alienação. Então você não submete a isto. Você questiona, você indaga, você observa. Então é o equidistante. Você fica sem envolver. Você fica analisando o que está ocorrendo e não toma partido, né? O sábio, por exemplo... O que é o sábio? O sábio é a resposta do sábio. Ele questiona, ele indaga, ele investiga, ele não se precipita nas respostas, né? Faz uma análise profunda antes de dar a resposta. É o conhecer. Analisa as variáveis possíveis e imaginárias, dependentes e independentes, para evitar o erro. O que é o pecar? O pecar é interessante, né? Porque está em moda agora. Está em moda, né? Está todo mundo pecando, né? Você está pecando, não peques mais. Então, isto. O que é o pecar? A ausência de conhecimento. Pecar, errar o alvo. Fazer errado. Mas por que você peca? Falta de conhecimento. As igrejas evangélicas, de modo geral, todas, estão ensinando isto dentro das igrejas. Mas com outra palavra. Com outras palavras que tem quase o mesmo sentido. Proporciona a liberdade e o conhecimento, evitando o erro. A menina lá, aquela passagem interessante, né? Da Madalena. Da Madalena. Eu, particularmente, não acredito naquilo, mas vamos tomar como modelo. Foi uma história bonita. Uma história bonita. Ela era uma judia interessante. Bonita, sobrancelha cerrada, era um espetáculo, Madalena. Mas ela passando por ali, o cara fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas outros pensadores disseram aí que choveu pedra e falou, sai daqui, senão vai acertar uma no nosso coco. Não é de tanta pedra que... E aí essa coisa foi tão mais profunda que ela seguiu ele ali um bom pedaço. Vá e não erres mais, quer dizer, não peque mais. Toma isso como exemplo. É uma experiência prática, né? Precisa ter uma indagação. A mensagem é muito interessante nesse aspecto. Muito bem. Shirley, olha só, vá e não erres mais, hein? Mas não peques mais. Não peques mais. Quer dizer, Jesus foi um grande filósofo e a gente está vendo, pelas palavras do professor José Ricardo, de que a filosofia ela fez parte da história e faz parte do dia a dia, não é, Shirley? Então, ele foi mais filósofo ou ele já implementou uma verdade? Porque a filosofia ela não determina, né? Ela coloca um questionamento assim, né? Exato. O questionamento que é importante, a indagação, a análise crítica, estado de observação. Sociedade contemporânea, ela não está mais no estado de observação. Ela somente absorve aquilo que é colocado. Esse é o mal. É o senso comum, né?
o senso comum, eu chamo, porque a coisa chegou a um ponto tão grave que está na vala comum, entendeu? Um buraco que enfiaram todo mundo ali dentro. Então, não há mais essa análise. Essa análise, infelizmente, ela desapareceu. Bom, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho, que é professor de filosofia na rede estadual de ensino aqui no estado de São Paulo. Professor, no bloco que virá, a gente quer perguntar para o professor as mesmas de Platão e Aristóteles, é isso? Defendia o empirismo, o outro o inatismo. Vamos saber sobre empirismo, que é tão empregado na filosofia. Um instante só com o professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho. Que nome, hein, professor? Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E conosco hoje o professor de filosofia, José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho. Professor, eu quero registrar aqui antes uma poesia que nos mandou aqui o Joca Faria, foi um dos nossos entrevistados, é um poeta aqui de São José dos Campos. E ele, no Dia Internacional das Mulheres, ele mandou uma poesia. Eu gostaria até que o professor pudesse avaliar essa poesia, onde ele diz o seguinte: mulheres vão ao banheiro, tudo já se falou do poder de sedução feminina, mas nem tudo sempre dito. Elas são seres além da compreensão. Para nós, homens, são mistérios encarnados do mundo real, são deusas. E a nós, homens, cabe a imperfeição. Somos parte dela e não elas parte de nós. Vivemos numa região onde a deusa é cultuada sob o nome de Nossa Senhora Aparecida, tão bem cantada por Renato Teixeira, diz aqui a poesia do Joca Faria. O marianismo faz parte de nossa cultura. Hoje, vindo para esse espaço, Chico Triste, deparei-me com duas belas irmãs, uma com um vestido esvoaçante sendo tocada pelo vento e a outra a empurrar um carrinho de bebê. Não é à toa
que nossos mestres Vinícius de Moraes e Tom Jobim compuseram. Garota de Ipanema, nosso sexo feminino, que é cantado em verso e prosas, e a mais pura perfeição do grande arquiteto nosso pai. Este ser feminino que nos inebria faz-nos homens, gememos sem sentir dor. Como bem canta a Amelinha, mulher, alma, mãe, natureza, somos todos filhos de Gaia. Cantemos louvores a elas, nossas eternas mães. Nascemos do útero e voltamos à terra. O que seria de nós sem o seu amor, sem o seu suor, sem o seu calor? Sem beleza desta flor que nos acaricia e nos ama nas alcovas. Mulher, sou teu filho, teu esposo e teu pai. Venho de ti, Senhora da magia. O que diz aqui e assina João Carlos de Faria, o Joca Faria, professor. Uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. É verdade, é isso mesmo. As mulheres, né? As mulheres estão de parabéns. De qualquer forma, a fêmea, né, ela é o ponto do atrativo, né, a polaridade. Tudo é de dois, né? Norte, sul, leste, oeste, baixo, alto, o macho e a fêmea, né? Então, a mulher ela é fundamental para manter o ponto de equilíbrio dentro de uma sociedade, né? Se você falando em conjunto, se você tira essa fêmea, você cria uma desordem, né? Se você esteriliza essa fêmea, você cria uma desordem no ponto de equilíbrio. Então, a divindade superior, que ele citou ali, a própria cosmogênese, define bem isso, ponto de equilíbrio, o macho e a fêmea, para manter a situação. Preconceito, resistência, etc. e tal, está no aspecto da cultura. Isso é mal, né? E aí que é interessante a filosofia, liberta-se, saia dessas resistências, coloca o seu espírito para cima, na espiral ascendente. Né? Legal. Professor, nós temos Aristóteles, Pitágoras, Platão, os pré-socráticos. Sócrates. A filosofia, vamos chamar, a base da filosofia está no tripé dela, grego. Você tem ali, primeiro, Sócrates, certo? Segundo, Platão. Terceiro, Aristóteles, matemático, racional, pensamento fundado na lógica, na ordem. Aliás, Platão e Sócrates, eles eram discípulos Platão e Aristóteles do Sócrates. Não, antes de Sócrates, que é o primeiro, eram discípulos e estudavam isto dos chamados pré-socráticos, antes dele. E aí que é interessante essa observação. Porque a filosofia nasceu na Grécia. Não necessariamente. Ela fundou-se na Grécia, mas ali na orla do Mediterrâneo, no Egito Antigo, né? Tinha umas escolas de mistério ali muito interessante que traz essa transcendência. Aí acabou racionalizando. E por que foi racionalizada? Porque surge, então, a estrutura de poder, o Estado. Né? Então, a racionalidade é para definir algo mais concreto. E aí, então, entramos nesse tripé da filosofia grega. Agora, em relação a Platão e Aristóteles, era discípulo do outro, é isso que você quer dizer? Não, é que um falava de inatismo, o outro de empirismo. Empirismo, um conceito até mal colocado. Empirismo é tudo aquilo que você consegue colocar no campo prático, empírico, praticidade das coisas. Mas, na verdade, não é bem isso, não. A coisa é o seguinte, Aristóteles era matemático. Por isso... Entendeu? A racionalidade. Por exemplo, ele racionaliza a alma. Olha aqui. Mas a alma está aqui, no chão, no mundo terreno. Então eu tenho que racionalizar aqui. Aqui que eu vivo. Quem? O Aristóteles? O Aristóteles. Eu estou vivendo no mundo terreno, no chão, na matéria. Então eu tenho que definir um projeto para a alma aqui na Terra. Olha que interessante. Viu? Agora, professor, o senhor falou que a filosofia no mundo contemporâneo é desde a Revolução Industrial de
Século XVIII. Do século XVIII. Século XVIII vai cair mais ou menos quando? 1700 alguma coisinha. Quer dizer, é o homem que vive hoje. Agora, a filosofia para o dia, para hoje, nós estamos em 2015. 2015. Qual a importância da filosofia no nosso dia? Agora que sim, legal. Uhum. Então, a filosofia na sociedade contemporânea, ela tem uma importância fundamental. Qual, professor? O questionamento do que está ocorrendo. No dia de hoje. Do dia de hoje. Né? Porque ela, se você tomar ao pé da letra, né, buscar algo diferente disso não existe. Então, o que está ocorrendo? Por exemplo, o problema da Petrobras. O problema da inflação. O problema das corrupções, etc, etc. Então, é bom você ficar atento. Questionar o porquê disto. Né? A internacionalização do Brasil, por exemplo, é uma coisa fantástica isso. Daí para frente começa essa situação. Então, a população não questiona isso, ela não indaga isso, porque isso não está na pauta. A população, a gente nota que 70% da população não tem opinião própria. Isso, que eu ia observar isso como síntese. Ela não faz o fechamento, porque ela não faz esse raciocínio dialético. É muito difícil você fazer isso. Entendeu? É complicadíssimo. Você tem que pegar um ponto A e um ponto B. Porque quando a coisa vem montada, ela vem pré-montada, Paulo. Tudo vem pré-montado por grupo de interesse. É isso? Tudo é pré-montado por grupo de interesse. Então eu monto aquilo e coloco. Agora, eu preciso vender aquele produto, eu preciso direcionar aquilo. A mídia é um grupo de interesse. Eu vi até essa semana a presidente Dilma, no Dia Internacional da Mulher, veio em cadeia de rádio e TV e falou para o Brasil todo, deu o recado dela, falou de economia, falou de inflação, falou do país, da segurança do país e tal. E eu vi que os principais jornais, Folha, Estadão, o Globo, a TV Globo, eles deixaram isso de lado e estão falando de um panelaço que ninguém viu. Não, teve um panelaço. Isso é um negócio? Se você tomar a palavra negócio, hoje até conversamos sobre isso, né? O que é negócio? A negação do ócio. Qual o papel do Estado? É o ócio. Trazer o bem comum, né? Ajustar a sociedade, evoluir a sociedade na espiral ascendente. Concorda comigo? Mas... O ócio. De repente... E o negócio... Agora sim. Por que entra o negócio? Que a partir daí o Estado passa a fazer negócio. Grandes transações, e então eu nego o ócio. O que é a palavra negócio? É a negação do ócio. E aí o Estado, como estrutura de poder, deixa pendente o ócio. Ocorre isto. Por exemplo, a mídia, ela é um negócio. É um grande negócio. Quer dizer, ela traz os processos ideológicos, muito grande. Ela traz os interesses. Ela filtra muita coisa. Ou seja, ela coloca aquilo que há de interesse. Por exemplo, precisa questionar melhor o porquê da Petrobras. Será que começou agora? Né? O Paulo Francis citou isso em 95, 96. O Paulo Francis citou isso num programa de jornalismo em Nova York sobre a corrupção da Petrobras, em 1996. Que ele já citava. Acabou passando mal por isso, acabou falecendo. Verdade. Né? Então isso não vem à baia mais. E quem estava no comando era o Fernando Henrique Cardoso. Então, olha só que interessante. Interessante essas coisas. Mas não há interesse. Então tem uma porção de coisas aí que precisa buscar esse questionamento. E é isso que é interessante na filosofia contemporânea, você buscar o questionamento, a indagação, investigar o porquê disto, né? E se libertando cada vez mais deste processo ideológico. Olha que interessante. Está aqui na Petrobras versus Paulo Francis, uma matéria do Carlos Heitor Cone, e olha que o Paulo Francis morreu
há muito tempo. E desde o início, olha, ele fala aqui, o Paulo Francis, no programa que então fazia e gravado em Nova York, ele acusou os sobas que mandavam na maior estatal do Brasil naquela época. De Nova York, Paulo Francis, aquele jeitão dele, olha só, quer dizer, falava naquela época de uma fraude de 100 milhões de reais, e o Paulo Francis naquela época foi desmoralizado pela própria Petrobras, que usando e abusando do dinheiro da fraude, processou ele por calúnia no foro de um país que tem a fama de ser o mais severo na matéria, lá fora. Então, entendeu isso? Entendi. Isso não está na pauta. Isso está oculto. Então você tem que retomar essa história a qualquer custo. E tem que derrubar esse mito, essa coisa com a capa. Então, a filosofia, ela busca isso. Agora, não necessariamente que você precisa se envolver. Filosofia é um grande negócio? Já responde daqui a pouco, professor. Daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo e a gente volta já com essa particularidade impressionante. O professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho, que está falando, ele é professor de filosofia e falando da filosofia para os dias de hoje. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com o professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho. Mas, professor, o senhor está sendo ouvido e o senhor até ficou impressionado quando viu os microfones ligados aqui da Rádio CT e diria, poxa, na minha época a gente nem vislumbrava sonhar que um dia teria uma internet que falaria pelo rádio no mundo inteiro. Que incrível, hein? As tecnologias avançaram barbaridade, e aí que ela consegue um propósito. Ela interage muito rapidamente. Isto cega, né? Coloca você dentro de um direcionamento e traz um retorno muito pragmático, muito rápido. E por falar nisso, professor, eu quero registrar aqui quem está te ouvindo. Eu vou citar alguns aqui. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, que nos ouve lá, os seus pares, porque lá tem mestres, né? Uhum.
CPTEC em Cachoeira Paulista, cientistas e funcionários. CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, também nos ouvindo. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, também nos ouve lá no Centro de Lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul, e a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, no coração do Brasil. Tá vendo? É muita gente, hein? O planeta totalmente globalizado, né? A unificação dos povos através do satélite, né? Professor, e a gente falando dessas pessoas nos ouvindo, a filosofia tem alguma ligação com a metafísica? Possui alguma origem a metafísica e a filosofia, professor? Tem sim. A palavra metafísica, meta, para fora. Fora da física, fora do racional, fora o que é explicado. Eu estou para fora. Então, fora de. Eu não explico. Aqui eu explico, olha, isso aqui é um relógio, isso aqui é um telefone, uma mesa, um microfone. Há uma racionalidade. Então, a metafísica para fora. Então, ela vai explicar a essência do mundo. Lá fora. Ela vai, a metafísica vai dar um coroamento sustentável àquilo que não se explica dentro da racionalidade, né? Por exemplo, Deus existe? Deus existe, ou Deus não existe. Eu não explico dentro da racionalidade. Cadê Deus? Não, mas está a obra dele aí. Sim, mas isso não dá liga. Então está fora. Então o papa aí da metafísica aí era o senhor Kant, Immanuel Kant, século XVII, alemão. Ele traz essa transcendência. A transcendência é a própria metafísica. Essa espiral ascendente, eu tenho questionando muito sobre isso, evoluir para o alto é a própria transcendência da metafísica, né? Que interessante. Bonito, você tem que transcender. Ausência de desejo já é um grande curso para a metafísica. Bom, por exemplo, eu acabei de comprar um telefone novinho que tira foto, anda, filma e tudo mais. Agora, tem pessoas que eu tinha um desejo, de comprar um telefone desse. Eu vi de um amigo meu, Marcos Kramer, um telefone bonito, eu falei, vou comprar um desse. Me despertou o desejo, não a inveja, mas o desejo de ver o dele bonito. Falei, vou comprar um desse também. Comprei. Agora, no caso, a ausência do desejo faria com que eu não comprasse um telefone desse? Isso. A ausência de... a concepção, né? A busca do estado de nirvana, por exemplo. Estado de nirvana? Nirvana. O evoluir, né? Sair desse mundo material, dessa racionalidade. Isso é interessante, essa dialética, porque colocamos como conceito de felicidade, olha só, isso está na pauta do dia a dia. Conceito de felicidade. Eu sou um homem muito feliz. Por que você é feliz? Porque eu tenho o carro do ano, eu tenho apartamento de luxo, Isso é desejo. É o desejo. Tudo que eu desejo, eu consegui. Mas a sociedade hoje, essa sociedade capitalista, ela é uma sociedade que trabalha com desejo. Exatamente. Olha, então, agora amarrou esse ensaio nosso. A filosofia tem por obrigação despertar a atenção aí. Que isso não é felicidade. Porque você está vendo só de um lado. De repente isso acaba da noite para o dia, não é isso? E eu entro num estado de solitude muito grande. Então é bom você descobrir o outro lado, a ausência de desejo. Muito interessante isso. Mas, professor, o desejo não faz bem para o ser humano? O desejo faz bem quanto a um ponto de equilíbrio. Quando você torna-se escravo dele, aí você perdeu o domínio sobre ele. Pessoas que compra.
Exatamente, essa compra. 12 pares de sapato. Pois é, e eu só posso usar um de cada, então não tem necessariamente... Mas será, por exemplo, é um questionamento filosófico, né? Será que se a gente não existisse a televisão, não existisse pessoas para criar demandas de desejo, teríamos os mesmos desejos? Será que eu desejaria ter 10 sapatos ou eu queria só ter um e estaria bom? Que era, o sapato serve, na verdade, é para você andar, você de repente não espetar um espinho no teu pé, etc. Então tem essa finalidade. Hoje em dia ele virou um fetiche. Um fetiche, uma coisa, um acessório de beleza, etc. Será que teríamos uma postura diferente caso não tivesse essa propaganda sobre os sapatos, sobre outros itens? Exato. Aí que está aquela conversa no começo aqui. A mídia, né, ela desperta isso. Ela cria demanda de desejo. Ela cria demanda de desejo porque ela mantém o sistema capitalista, que é altamente perverso nesse sentido, né? E ela induz. Então as propagandas são lindas, maravilhosas. E o mais importante, você bem produzida, né, num belo de um automóvel, te proporciona status quo. Olha, a menina ali está por cima da carne seca, usando um termo popular. Olha o anel da garota, né? Ele está equipado com a roupa toda, né? Então, a gente observa as aparências, né? Ficamos do lado de fora, somente as aparências. Somos o que vestimos, somos o objeto que temos. Vale mil, como é que fala? Os chineses diziam, vale uma imagem que 1000 palavras. Né? A aparência. Eu sou o que estou apresentando ser. Mas a sociedade necessita disso? A sociedade necessita hoje como um todo. Não é, se você buscar essa análise, a sociedade como um todo, não. Eu não necessito disso. Né? Mas o mínimo. Tem até uma musiquinha, se você me permitir. Tem uma musiquinha, um ritmo assim. Eu digo necessário, somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Então, eu digo necessário porque o extraordinário é demais. Então eu preciso do quê? Eu preciso de uma casa com chuveiro, um carrinho simples e etc. E tal. Não preciso mais que isso. Então, aí você colocaria em xeque o sistema, né? Certo? Por isso que a filosofia ela tomou outro curso. Quer dizer, você fica escravo. Hoje, o que eu tenho? A sociedade escrava, propriamente dito, de uma necessidade de mercado muito grande. Você viu aí o controle que o Lula fez aí para manter o sistema. Vamos produzir, vamos consumir. Quer dizer, isso está na pauta. Você não desvincula mais. É onde que você cria uma sociedade dependente. É uma sociedade consumista, e as pessoas, a gente nota, será que a filosofia poderia explicar isso? A questão das pessoas estão colocando piercing na língua, na orelha, no nariz, estão riscando o corpo todinho. Isso é filosofia, professor? Isso é boa observação. Essa somatização no corpo, né? Tatuagem, modas, etc. e tal. Muito bem. Sociedade contemporânea... Não é isso? Sociedade de todos os valores, todas as culturas, né, vem à tona dessa forma. Mas por que a pessoa faz uma tatuagem? Porque chama muito a atenção. É mesmo? Muita atenção. Mas por que eu preciso chamar a atenção? Ela precisa chamar a atenção, porque aí que está. Ela chama a atenção porque há uma carência afetiva muito grande. Não há uma síntese, ela não faz essa análise e coisa desse tipo. Se a pessoa... A moda, por exemplo, interessantíssima moda, né? Estou na moda. Então você coloca ali aquela roupa, etc. e tal. De repente vira, né? Ano que vem mudou aquele modelo, ela muda também. Então, se você tomar o pé da letra, a sociedade contemporânea é uma sociedade que deixa o homem desesperado. O homem contemporâneo é um homem desesperado, porque ele não reflete absolutamente nada. Então, o que virou na moda? A moda agora é o telefone vermelho. Então, telefone vermelho. Qual é a moda de hoje? É isso aqui. Então, todo mundo direciona ali. De repente, muda, porque isso cansa, né? Então, eu vou mudando. E você vai seguindo isto. Esse seguir, esse coletivo, né, é a ausência da síntese. Que interessante. Então, professor, o homem sem síntese é complicado. Ele vai sofrer muito, porque quando ele botar a mão no bolso,
e vai falar assim, e agora não tem dinheiro. Eu não vou no supermercado, vou no shopping, eu não consigo comprar um celular que saiu o último tipo agora. Então aí você cai numa depressão profunda. E aí faz alguma... Aí você entra nessas tatuagens, nessas coisas. É uma sociedade muito... Precisa analisar melhor isso, mas é muito interessante. Ela somatiza isso. Bacana, bacana. Olha, o professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho está explicando aqui para os ouvintes sobre a filosofia que foca questões de existência humana, mas diferentemente da religião, né, que não tocou nesse assunto, que não é baseada na revelação divina ou na fé, e sim na razão. Essa aí é a síntese do nosso bate-papo de hoje. Professor, nós vamos para um breve intervalo e eu gostaria que no próximo e último bloco de hoje a gente possa falar o que está acontecendo com essa sociedade. O piercing, as tatuagens e também a autoajuda. Ela é a ONG da filosofia, o senhor explica daqui a pouco? Um instante só, professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho volta já no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e hoje falando sobre filosofia. O professor José Ricardo, ele é professor de filosofia na rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. Olha, diversos filósofos deixaram o seu nome gravado na história do mundo, com as suas teorias que são debatidas, aceitas e até condenadas até os dias de hoje. E o professor José Ricardo, qual é a sua teoria para a vida? Porque é um professor de filosofia? Não. Pois não. A minha dica é o seguinte, é buscar a síntese, o questionamento. Mudar o paradigma. Os paradigmas são bons. Dá os cantos, as normas, os regulamentos, as fronteiras, define padrão e dá estabilidade. Mas é bom você olhar além do paradigma. Uhum. Quer dizer, isso em outras palavras, não seja bobo. Não seja bobo. Saia, procure enxergar além disso. Porque eu direcionei tudo a minha potência para um lado só. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver o todo, o conjunto, o que está em volta. Mas, professor, aí não é o que diz a Bíblia? Vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Exato. Fale, mas olha, preste atenção. Exato. O que acontece? A sociedade moderna, contemporânea, ela cega. Eu coloco aquilo como verdade e, de repente, eu defino aquilo e vai embora. Professor, as pessoas, então, por falta de conhecimento da filosofia, estão procurando autoajuda. Tem
camelô hoje que ensina a pessoa a ganhar dinheiro, outro para ser mais bonito, autoajuda para arrumar namorado, marido, esposa e tudo mais. Você viu só que interessante? A partir dos anos 90 isso. Né? A grande abertura política, a grande abertura econômica começa ali no final dos anos 80, dos anos 90, agrava muito nos anos 90. Então, nos anos 90, você começa a colocar essa transcendência na sociedade contemporânea e vai apertando cada vez mais, né? A criminalidade, o desemprego, né? Os conflitos aumentam barbaridade. Então eu preciso da autoajuda, né? Tem os livrinhos de hoje de autoajuda que vende toneladas, né? Você tem que buscar. Agora, se você olhar a autoajuda, na verdade, ela tem um toque de transcendência. É isso? Você transcende. E aumentou muito as religiões, não digo no sentido assim de fazer algumas diferenças, porque a palavra religião, por exemplo, é religare, religar o homem e Deus. Então, a Igreja Católica, se você tomar um pé da letra, ela declina um pouco e as evangélicas absorvem muito mais para tentar fazer essa transcendência. Então, a autoajuda, ela coloca para o homem moderno, contemporâneo, né, a maneira de amenizar os conflitos internos que vêm à tona. Que maravilha. Professor, agora, no caso da autoajuda, a pessoa, a sociedade está numa depressão existencial. Exato. Por isso que o brasileiro está recorrendo a esses livros de autoajuda para apoio espiritual, sucesso na profissão, é isso? É isso que está acontecendo, porque eu coloco o único responsável por essa sociedade que está aí, o Estado. O Estado é responsável pelo outro, né? Não pode ser colocado simplesmente como cultura e deixa a coisa acontecer. Não. O Estado tem por obrigação zelar e bem dessa população, né? Agora, o processo de alienação, Paulo, que é traumático, né? Esse processo de alienação, ele é particular. Você tem que sair. Que interessante. Isso que é o X da questão. Conversando com um, conversando com o outro, dialogando, prestando atenção nisso, naquilo. Aí você vai encontrando a luz, o conhecimento, e vai se libertando. Você tem que se libertar, né, dessa situação que massacra você. Então, enxergar além do paradigma. Eu vou, para concluir melhor esse ensaio, o cavalo, quando puxa a charrete, ele tem uma coisa na cara de couro, ele chama parelha. A parelha. Não é isso? É isso mesmo. Qual que é a função da parelha? Faz que o cavalo só enxergue para frente. E não dos lados. Não dos lados, porque ele assusta e acaba saindo do curso. Então, é isto. E eu não consigo ver do lado de lá. E aí torna-se difícil. Eu tomo só aquilo que na minha frente como verdade. Necessariamente não é. Quer dizer, as pessoas... Exatamente. Então a filosofia faz as pessoas pensarem. Tem gente... É o seguinte, olha, se eu não tomar um café de manhã, o dia não presta. E a pessoa vai viver 20, 30 anos na maior perrengue porque... Não tomou café. Não tomou café. Quer dizer, a autocondição. Isso. A pessoa se condiciona. Exato. Você tem que ser flexível para tomar informações como modelo de verdade. Eu vou sintetizar melhor isso. O paradigma do conhecimento é maravilhoso. Se você paradigma do conhecimento é maravilhoso. Existia um rapaz que entendia tudo de automóvel, e gostava de carros, e dirigia muito bem. Um belo dia ele foi dirigir o seu carro Sport na sua estrada preferida. No dia predileto. Dia predileto, ele estava lá com o seu carro. Quando ele foi fazer a sua curva predileta, vinha um carro no sentido contrário, na contramão.
derrapando, com os faróis acesos. E veio em cima, ele encostou tudo na direita e o carro tirou uma fina. Era uma mulher que estava guiando. E a mulher gritou de dentro do carro: porco! E ele imediatamente respondeu: vaca! E aquele poeirão todo, e a mulher foi embora. E aí ele exclamou: como ela ousa me xingar? Eu estou na mão certa, ela está na mão errada. Que mulher maluca, que escarrão aí, antigo. Mas ele sentiu bem porque devolvera antes dela ir. Você me xinga e eu te xingo de volta. Assim sendo, ele pisou fundo no acelerador, fez a curva e atropelou um porco. Então... Atropelou um porco? Atropelou o porco. Qual foi a mensagem? A mensagem que a mulher estava avisando. Foi a maneira que ela encontrou de avisar. Viu que interessante? Eu vou parar o carro. Ô, meu senhor, o senhor me desculpa. O porquinho passou na frente do automóvel, eu perdi o controle, etc. E a propósito, o senhor está bem? Não, tudo bem. Então, até logo, boa viagem. A informação foi direta. A informação é muito rápida. Nós estamos conversando aqui. O Brasil inteiro está ouvindo esse diálogo. É isso? Então, precisa ter essa flexibilidade. Se você não tem a flexibilidade, que é o próprio conhecimento, você toma toda a informação como ofensa. Nós descemos na Lua, estamos indo para Marte, quem sabe vão mandar de disco voador a partir do ano que vem, e tem muita gente tomando... Muito. Eu só acredito nisso. Que há? Acredita em discos voadores? Isso que você não acredita, isso é maravilhoso. Não, estou perguntando. Nossa, só. Esse pessoal do INPE conhece muito disso. Olha que interessante. O Paulo. Que bacana. E aí a gente Professor, entra na curva tomando como informações e toma como erro. Professor, nesse caso, dizem que o Vale do Paraíba é rota de discos voadores? Olha, Paulo, eu não vejo assim. O disco voador, eu acredito por causa do aspecto cultural. Se você tomar ao pé da letra as pirâmides, a antropologia filosófica, você vê coisas lindas talhadas naquelas pedras, naqueles Cordilheira dos Andes, nos maias, nos astecas, uma civilização altamente evoluída pela rudimentação das tecnologias da época. O cara talhar uma pedra daquela, como? De que forma? Pedra do peso de uma locomotiva, e etc. e tal. Eu sou muito ristrixênio por isso. Muito bacana. Olha, por falar em pensar nessa isso bacana, também é incrível. Isso é filosofia? Olha que interessante. Ela é isto mesmo, a filosofia, porque ela proporciona outras culturas, outros conhecimentos. E por que não acreditar em disco voador, não? E por que não compreender isso de outra forma? Por que o homem só vem dessa linha tradicional darwiana? Que é isso? Professor, né? José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho. Uma última, como o professor contou a piadinha do porco, eu gostaria de contar uma outra que está correndo aí nas redes sociais, que a lista dos 49 políticos que está sendo indiciados aí na Operação Lava Jato, tem uma lista lá onde o PP, um partido popular, ele tem vários nomes ali, mas não tem o nome do Paulo Maluf, e o que estão dizendo é o seguinte: como não tem o nome do Maluf, essa lista não é verdadeira, não é? Quer dizer, é falsa essa lista. É uma piada que está correndo aí. Interessante, que você vê que coisa, né? Por que se agrega a uma pessoa uma situação? Criou o Paulo Maluf, foi o que a gente pode colocar isso, o testa de ferro do governo militar, né? No período da administração da ditadura, do regime militar, o Paulo Maluf sempre esteve presente. E ele cometeu alguns deslizes, etc. e tal, e pegou esse chavão, né, que é corrupto, é isso, malufa demais, né? Então, não tira mais esse estereótipo. Então, estão dizendo aí que é uma lista falsa. Essa lista é coisa... Estão dizendo que é falsa. Porque não agora, tem do outro lado, o Paulo, não querendo fugir do tema, só sobrou a Petrobras. Tudo foi vendido. Verdade. A energia elétrica na mão de estrangeiro, que você não sabe quem é. É a bola da vez, né? Então, vamos dizer assim, é o espólio. Professor, então, nesse caso, o senhor está pedindo para o povo pensar.
refletir sobre qual o papel da política, por exemplo, qual o papel do senador da República. Por que tudo isto? Que bacana. Professor José Ricardo Stacchiarini Lana de Carvalho. Vou repetir esse nome várias vezes porque foi uma entrevista muito bacana, muito agradável. Que tá terminando. E muito proveitosa. Mas terá outras vezes, né, professor? Vamos falar sobre filosofia. Pegar uns temas mais complexos. Professor José Ricardo, as suas considerações finais sobre a filosofia. Filosofia é bom. Filosofia liberta. Filosofia quebra os paradigmas. Filosofia coloca o homem numa fase de crítica e autocrítica. É importante a autocrítica, Paulo. Sempre. A autocrítica. Você vai se corrigindo no decorrer da própria trajetória da vida, da própria espiral ascendente. Você vai evitando o pecar, o fazer errado, no próprio erro da vida. Importante a consciência e vai se libertando. Não é essa? Filosofia é conhece-te a ti mesmo. Aí que beleza. Você é um filósofo puro, nato. Não precisa então do diploma. Diploma, anel de grau, bobagem. Filosofamos. Professor José Ricardo, muito obrigado pela entrevista e pela sua companhia aqui na Rádio CT. Muito grato, eu que agradeço. Shirley, filosofamos. Bastante, hein? Bacana, não é? Foi muito bacana. Uma conversa bem agradável. E um alerta do professor José Ricardo. Pensem, gente, pensem e repensem. Sem dúvida, reflexão traz muita coisa boa para as pessoas, né? Reflexão é filosofia. Lógico. Vamos embora? Vamos embora. Bem, amigos, por aqui, ponto final e mais um Clique Jornal. Primeiramente, eu quero agradecer ao senhor e à senhora pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editorialista, minha colega Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência também do engenheiro, presidente do CID-CT, Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, um abraço a todos e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.